Ontem, 28 de abril, se comemorou o Dia Internacional da Educação. Muito bem, é sobre esse tema que eu gostaria de falar um pouquinho nesse vídeo. O Brasil foi formado ou construído nas bases da mão de obra escrava e exploratória, e tendo como formação do povo brasileiro o índio, o negro, o mestiço, então, e mais misturas existentes, criou-se ali uma mentalidade, criou-se a mentalidade de que a cultura branca é melhor, a cultura branca era superior e que o seu conceito cultural deveria ter a supremacia sobre os demais, deveria ser a classe dominante sobre os demais no Brasil. À medida que o Brasil crescia, à medida que crescia o número de escravos e se multiplicava esse número de escravos, à medida que crescia o número de trabalhadores rurais e trabalhadores à mão de obra pesada, e também à medida que crescia o número de estrangeiros, os imigrantes que chegavam ao Brasil, se fez necessário também ter uma base educacional, começar a ter estruturas, se construir no país o meio de educação, as estruturas de uma educação brasileira. A questão é que gente como os trabalhadores rurais, negros, índios, escravos, trabalhadores rurais, as pessoas da mão de obra pesada, pessoas de baixa renda, os pobres, foram julgados de modo que essa gente, elas não merecem educação, não merecem serem educadas, não precisam, não merecem, eles não têm direito de ser educados. Então isso foi negado, esse direito da educação para esse nível, para essa classe de pessoas foi negado, e isso perdurou por muito tempo. O papel da política não seguiu a lógica de uma nação que deseja crescer, deseja se desenvolver, deseja ser próspera, ser rica e próspera e alcançar sucesso de desenvolvimento social, cultural, econômico. Pelo contrário, seguiu o caminho inverso, seguiu o caminho de uma política exploratória, de uma política dominadora, de uma política que faz segregação, de uma política de dominação. Então isso aí causou um dano tremendo no povo brasileiro. Essa política de dominação exercida e praticada pela classe dominante, pelos dominantes, isso perdurou por muito tempo, dando origem aos chamados currais eleitorais por todo o Brasil, sobretudo no Nordeste. Isso se propagou muito forte pelo Nordeste. Percebeu-se que para se ter educação de qualidade, é necessário que se tenha professores de qualidade, professores capazes, bem formados. E isso foi um ponto de partida para se desenhar uma política de amarrações, uma política de encarceramento cultural, uma política de dominação. A política predatória, percebendo isso, entende-se que impedindo o desenvolvimento, o crescimento, a formação e a qualificação dos professores, logo também se priva e limita, criando dificuldades também, impedindo o desenvolvimento e o aperfeiçoamento, ou seja, o desenvolvimento apropriado e devido da escolarização do povo brasileiro, sobretudo daqueles que seriam os quais eles julgam ou julgavam que não eram merecedores de uma educação igualitária, de uma educação digna. Então se percebeu isso, impedindo o desenvolvimento e o crescimento, a formação profissional e qualificação do professor, impediu-se também com isso o desenvolvimento e o avanço intelectual, o desenvolvimento do aluno. Então com isso criou-se essas amarras na educação, esse perfil de carência e limitações da precariedade mesmo em todo o território brasileiro. Aliando-se a isso também está
a falta de verba, de distribuição de verba para a educação, a falta de investimento. Então, limitando esses investimentos, a falta de investimento na educação, deixou o cenário educacional brasileiro em estado de calamidade, precário. Escolas precárias, escolas muito pobres, escolas sem assento, escolas sem merenda, escolas sem estrutura, escolas sem material, escolas da forma mais dolorosa e horrível que você possa imaginar. Isso perdurou por muitos anos. Então isso fez com que proliferasse, mantivesse o chamado curral ou currais eleitorais por todo o Brasil. Com a insuficiência e a deficiência da escola pública pelo governo, então abriu-se a oportunidade, criou-se as brechas para se ter origem, para o surgimento das escolas particulares. Então, as escolas particulares, elas oferecem, elas abrem margem de acesso para as pessoas que têm melhor nível econômico, melhor condição econômico-financeira. Então, nesse caso, a classe dominante, os patrões, as elites, os industriais, enfim, a classe dominante tinha acesso devido à escola particular, porque podia pagar, e também eles muitas vezes pertenciam a eles mesmos. E dessa forma foi feito esse cenário horrível e desastroso na educação brasileira, onde uma parte da população brasileira, a grande massa, a maior parte, seria educada para o trabalho ou educada de forma insuficiente, de forma muito limitada, para não permitir a ascensão, para não permitir um crescimento intelectual, um avanço, para que essas pessoas não cheguem à universidade, para que essas pessoas não consigam galgar degraus maiores na classe social e melhorando suas vidas, promovendo uma mobilidade social significativa e considerável. Até hoje nós sofremos e vemos o efeito dessa mentalidade, dessa política, essa política desastrosa no meio educacional no Brasil. Anísio Teixeira costumava dizer, ele dizia que a educação não é um privilégio, a educação é direito, é um direito do cidadão, é um direito de toda criança, é um direito do brasileiro. Não importa se ele nasce em berço, se ele nasce em classe A ou B ou C, não importa, é um direito do cidadão brasileiro, do indivíduo brasileiro. Então ele também dizia nessa luta, com essas suas percepções do quadro social, político e educacional no Brasil, ele tinha a sua luta travada contra isso. E ele dizia também que o Brasil só teria uma democracia efetiva de fato quando o Brasil construísse a máquina de fazer a democracia. E ele dizia, essa máquina é a escola pública. Então ele defendia que o ensino brasileiro, a educação brasileira, ela não podia ser separatista, ela não podia ser fragmentada, elitizada, ela tinha que ser uma educação igualitária, que todos tivessem o mesmo direito de acessar os mesmos patamares, as mesmas condições, e o governo tinha que oferecer isso aí. A forma como a política atual, a política interage com a sociedade e a sociedade entende, o povo entende a política, reflete ainda as sombras desse passado terrível, na forma que se entende a política e que se compreende a política no Brasil. Ainda sofre essas complicações do passado. Prova disso, basta olhar para o IDH no Brasil. As classificações da educação brasileira no cenário, no ranking mundial. A questão da violência absurda, da insegurança pública, a convivência, as favelas, a questão da moradia, a questão dos municípios mais extremos, as cidades e municípios mais extremos, a educação, como é ainda a educação nesses municípios mais extremos do Brasil. Isso retrata ainda em que patamar o Brasil está. Outro fator dentro disso aí
é quando nós olhamos para a saúde pública, para as desigualdades massacrantes, as desigualdades sociais massacrantes no Brasil e a condição do SUS, da saúde pública no Brasil. Como é tratado o povo, a massa, o povo mais simples, o povo menos favorecido, como essa gente é tratada nos hospitais, como a vida é custosa ainda para esse perfil, para essas pessoas. O Brasil ainda é cruel nisso, o Brasil ainda é muito injusto nessa parte. A carga tributária brasileira é um absurdo. E quando nós vemos um país desse tamanho, riquíssimo, onde qualquer coisa que você planta dá, frutifica, mas nós vemos hoje a dificuldade de transportar o alimento do campo até a indústria, até os meios de distribuição. Nós temos essa grande dificuldade. As estradas brasileiras, como é o transporte fluvial, o transporte marítimo, as estradas de ferro no Brasil é uma coisa negativa ainda, é uma coisa muito pequena, insignificante. Tem crescido, mas ainda é insignificante comparada aos países mais desenvolvidos. Isso tudo reflete o histórico educacional, o histórico da política educacional no Brasil. Então, todo esse quadro reflete a educação, é a base, a educação são as estruturas de um edifício social, da construção do edifício social. Então, o que temos a comemorar, o que teríamos a comemorar no Dia Internacional da Educação, considerando a história do Brasil, sim, muitas coisas, há coisas consideráveis para considerar o acesso as possibilidades hoje de acesso a pessoas de baixa renda, a um nível melhor de escolaridade, a universidades e tudo. Ainda precisa melhorar muito esses trabalhos, essa qualificação do ensino, esse preparo, a fiscalização, a gestão do ensino público, do ensino superior também no Brasil. E tem melhorado, mas ainda está muito longe daquilo que é o ideal. E isso precisa ser trabalhado. E cada cidadão brasileiro tem sobre si a responsabilidade de participação nisso como cidadão, com um pensamento mais amplo e melhorado sobre a visão política no país. Digo isso por quê? Porque enquanto cidadão, o cara dizer que ele vota, olha, vou votar em fulano de tal, porque nenhum presta mesmo, vou votar, mas porque ele rouba, mas faz. Enquanto essa mentalidade de votar no cara, de votar no candidato, acreditando que ele rouba, mas faz, e não vai mudar, porque essa mesma mentalidade, ela é aquela mentalidade do cidadão que ele alimenta a corrupção nas pequenas atitudes. Enquanto se não devolver o celular que foi achado, quando você vai abastecer o carro e o frentista te dá um troco errado, por exemplo, e não se devolve, isso também contribui para esse mal do país. Quando você presta um serviço mal feito, desonesto com o contratante, ou você como servidor que presta um serviço mal, e quantos a gente vê isso dentro dos órgãos públicos, quanto se tem prestado um serviço miserável, horrendo, desrespeitoso, mal educado, como nós enfrentamos isso? Isso também contribui para o mal, para a proliferação do mal e da corrupção no Brasil. E o político, ele sabe disso, ele está atento com a visão e como pensa o eleitor. Enquanto você votar em alguém porque te deu um carro, porque te deu alguma coisa, porque prometeu pelo menos emprego ou alguma coisa aos seus familiares, você não está pensando no coletivo, você não está sendo um cidadão que pensa no coletivo, na comunidade, na sociedade. Você está pensando apenas em você, você está sendo egoísta, está pensando no seu resultado, não importando com o seu vizinho, com qualquer que seja. Você pode votar num candidato corrupto, desonesto, mas porque ele te beneficiou em alguma coisa. Da mesma forma, quando se vê que se tem um projeto, se tem alguma coisa e você vai a um órgão público, é a obrigação do cidadão, é a obrigação daquele prestador, daquele servidor público, e ele diz, olha, eu assino isso aí para você, mas você me dá X, isso aqui custa 5 mil para me assinar esse projeto, é 10 mil, é um carro, é isso. Isso é um absurdo, isso faz parte da desgraça moral
e da política brasileira. Para encerrar, quando você vê, eu vejo hoje as enormes filas de desempregados, as enormes filas na Caixa Econômica Federal, nas lotéricas, para receber o benefício do governo, esses milhões de brasileiros que estão nisso, nos quais eu também estou embutido, porque sou autônomo. Então, você observa que isso aí é um resultado, é um quadro, é o resultado de uma educação, de uma construção que vem desde o passado, que estabeleceu limites dentro do desenvolvimento brasileiro ao prazer de uma política corrupta, de uma política que visa resultados específicos para pessoas específicas, para partidos específicos, para grupos selecionados específicos. Então essa é a história do Brasil. O brasileiro precisa mudar sua mentalidade e olhar para a política com outro olhar, e ter posicionamento de cidadão, e saber ter sua postura como eleitor. Não fazer a troca do seu voto, não negociar o seu voto, ou vai votar em alguém porque ele tem que votar por merecimento. Ainda que não tenhamos nenhum e não teremos ninguém perfeito, porque nós não somos perfeitos, o caminho da perfeição se encontra em Cristo. E o melhor conselheiro para que o homem mude o seu caráter, o seu posicionamento, e ilumine a sua mente e amplie os seus horizontes no conhecimento e tenha um posicionamento correto, é ouvindo Jesus Cristo, conhecendo a sua palavra, tendo a instrução do Mestre. Então, esse é o caminho.